No Phoenix 5.0, lançamos a autenticação, que é um recurso muito desejado, e hoje vou te dar uma breve demonstração de como é implantar o Phoenix com autenticação, como criar usuários, como criar chaves de API e como administrar um sistema com autenticação. Para começar, estou aqui na linha de comando e vou iniciar o Phoenix como normalmente faço, usando este comando Phoenix Serve, que introduzimos na versão 5.2. Um pouco de açúcar sintático, então confira. E você vai notar que o Phoenix inicia normalmente. E, se eu for para a página inicial, consigo ver meus rastros, meus projetos e meus conjuntos de dados. Tudo está normal. Então, a primeira coisa que quero destacar sobre a forma como projetamos a autenticação é que é totalmente opcional. Se você não pedir e configurar seu sistema para usar a autenticação, você não vai ter a autenticação. Então, o Phoenix funcionará exatamente como antes. Mas se você quiser usar a autenticação, o que você pode fazer é definir algumas novas variáveis de ambiente. Então, eu tenho um arquivo aqui no qual armazenei algumas dessas variáveis de ambiente. Então, as primeiras variáveis de ambiente que vamos definir são Phoenix Enable Auth, que vamos configurar como verdadeiro, e o segredo do Phoenix, que será usado para assinar todas essas chaves de API que vamos emitir e assinar os tokens que são usados para gerenciar sessões. Então vamos em frente e fonte esse arquivo para que possamos obter essas variáveis de ambiente. Então agora eu tenho essas variáveis de ambiente aqui no meu ambiente e eu vou em frente e relançar o Phoenix. E desta vez, quando eu acessar a página inicial do Phoenix, em vez de ser direcionado diretamente para o Phoenix, eu vou acessar esta página de login. E como esta é a primeira vez que esta instância específica do Phoenix de software foi implantada com a autenticação, eu preciso primeiro fazer login com a conta de admin padrão, que tem uma senha padrão de admin. Então eu vou em frente e fazer login, e eu sou imediatamente solicitado a mudar minha senha, então eu vou fazer isso. Eu vou mudar minha senha para a senha altamente insegura de senha, e eu vou em frente e fazer login. Então, admin no localhost e a senha, e agora eu estou logado. E assim, neste ponto eu consigo ver meus projetos, consigo ver meus rastros, meus conjuntos de dados, tudo. Como antes, a coisa que você vai notar que é diferente, porém, é que se eu descer aqui para o canto inferior esquerdo, eu tenho algumas novas páginas que posso acessar. A primeira nova página é a página de perfil. Então aqui eu posso ver o perfil do meu usuário. Você pode ver meu nome de usuário como admin, meu e-mail. Eu posso mudar meu nome de usuário se eu quiser. Então, talvez em vez de ser admin, eu queira ser o admin legal. Eu posso fazer isso. E agora meu perfil foi atualizado, eu poderia redefinir minha senha, mas não vou demonstrar isso. E a outra coisa que você vai notar nesta página é também esta seção chamada Chaves de API, que vão mostrar minhas chaves de API do usuário, que vamos discutir em um momento. A outra página, que é um pouco diferente quando você está rodando com Alt+H, é a página de configurações. Agora, porque eu sou um admin, eu tenho duas seções adicionais aqui embaixo que posso ver. Eu tenho chaves do sistema. Por um lado, eu tenho chaves de usuário, então essas são os dois tipos de chaves de API com os quais vamos lidar. Você pode ver, nenhuma delas foi realmente criada nesta instância específica do Phoenix ainda, mas nós vamos criar uma. E eu também consigo ver todos os diferentes usuários desta instância específica do Phoenix. Neste caso, há apenas um usuário agora, eu. Quais são os tipos de usuários que você pode criar e quais são os tipos de chaves de API que você pode criar? Vamos falar sobre isso. Então, já tivemos uma espécie de introdução aos admins. Os admins têm mais poder no sistema. Eles podem gerenciar outros usuários, criar, deletar e atualizar outros usuários. Eles também podem gerenciar chaves de API do sistema e do usuário, independentemente de terem sido eles que criaram essas chaves. E vamos falar sobre a diferença entre esses dois tipos de chaves em um instante. Os membros, por outro lado, só podem gerenciar seu próprio perfil. Então, eles podem mudar, por exemplo, seu próprio nome de usuário, podem mudar sua própria senha, mas não podem mudar os nomes de usuário ou as senhas de outras pessoas. E os membros podem gerenciar suas próprias chaves de API de usuário, mas não podem criar chaves de API do sistema, e não podem criar ou deletar as chaves de API de outros usuários. Então, agora vamos falar sobre essa distinção que eu mencionei. Essa distinção entre chaves de API de usuário, de um lado, e chaves de API do sistema, do outro. Então, as chaves de API de usuário são, como o nome sugere, vão representar a ação de um usuário específico
e elas estão ligadas ao usuário que as cria, de modo que, se esse usuário for deletado, a chave de API do usuário também é automaticamente deletada, e o caso em que você vai usar uma chave de API de usuário é em situações onde você sabe que um usuário está, de certa forma, dentro do processo. Por exemplo, se alguém está realizando um experimento em um notebook, essa é uma situação em que eles estão interagindo programaticamente com o Phoenix, APIs, e queremos ter uma chave de API que represente esse tipo de ação. Agora, as chaves de API do sistema, por outro lado, representam não um usuário individual, mas sim o sistema como um todo. As chaves de API do sistema não estão ligadas a usuários individuais. Mesmo se o criador for deletado, a chave continua existindo. Use-as para processos automáticos que interagem com APIs, como o Phoenix. Se algo roda em CI, é ideal usar uma chave de API do sistema. Vamos ver esses conceitos na prática. Com as APIs do Phoenix, por exemplo, se você tiver algo rodando em CI, essa seria uma boa situação para usar uma chave de API do sistema. Então vamos em frente e ver como alguns desses conceitos se parecem na prática. Como administrador, eu consigo adicionar outros usuários. Então eu vou fazer isso. Eu vou adicionar um usuário e eu consigo inserir o endereço de e-mail deles. Eu consigo escolher um nome de usuário para eles. E eu posso escolher uma senha adicional. E eu também posso escolher que tipo de função eles têm. Então já vimos, você sabe, os usuários admin. Eu já mostrei a você como isso parece. Vamos em frente e escolher a função de membro para este usuário. Vou adicionar o usuário. E você pode ver este usuário recém-criado aqui embaixo na tabela de usuários. E você sabe, além de criar este usuário, eu poderia, se quisesse, deletar o usuário. Eu poderia redefinir a senha deles. Eu poderia mudar a função deles. Então eu poderia transformar este usuário em um admin, mas eu não vou fazer nada disso para esta demonstração. O que eu vou fazer, na verdade, é sair da minha conta de admin atual e então eu vou fazer login. Como este usuário membro recém-criado, e eu acho que me lembro da senha que usei. Imediatamente ao fazer login, eu serei solicitado a criar uma nova senha, o que eu farei. Redefina a senha. E então eu vou fazer login com esta senha recém-redefinida, por favor. E agora estou logado como um usuário membro no Phoenix e se você descer, verá que eu tenho um perfil. Eu tenho meu nome de usuário, eu tenho meu e-mail, etc, etc. A coisa que é diferente é que você vai notar se eu vier para a página de configurações, eu não consigo mais ver todas as chaves de API do sistema e dos usuários para esta instância do Phoenix. E eu também não consigo ver nenhum outro usuário do Phoenix. Então, novamente, os admins têm esse privilégio. Usuários membros não têm. Então, vamos ver o que podemos fazer como um usuário membro. Então, vamos supor que eu sou um usuário membro e quero interagir programaticamente com a API do Phoenix. Para fazer isso, eu vou abrir um notebook. Este é o nosso guia rápido para conjuntos de dados e experimentos. E se eu estivesse rodando o Phoenix sem autenticação, eu só conseguiria executar este notebook e ele simplesmente funcionaria. Então vamos em frente e tentar isso. E você verá que na primeira célula já estou recebendo um erro aqui. Estou recebendo um 401 não autorizado, porque minha instância do Phoenix está autenticada. Está seguro? Então, se eu quiser executar este notebook contra uma instância autenticada do Phoenix, o que eu preciso fazer? Como um usuário membro, eu vou para a página de perfil e crio uma nova chave de usuário. Então vou nomear esta chave de API, eu vou chamá-la de minha chave de experimento. E eu tenho a opção de colocar uma descrição, então eu vou dizer uma chave para executar experimentos em um notebook. Posso escolher uma data de expiração. Se você não escolher a data de expiração, a chave nunca vai expirar. Vou criar a chave. E você pode ver aqui está a nova chave de API emitida, que na verdade é emitida na forma de um JWT. E no meu notebook eu consigo adicionar uma única linha de código. Eu vou importar o OS e vou definir uma variável de ambiente. Essa variável de ambiente é a chave da API do Phoenix, que eu então vou definir como minha nova chave criada, chave da API. Vamos em frente e executar tudo. Certo. E agora você pode ver que estou recebendo um monte de marcas de verificação verdes. Parece que meu notebook está rodando. Se eu descer até o final, ele foi executado com sucesso.
e eu posso clicar neste link. E aí está. Aqui está meu experimento aparecendo em uma instância autenticada do Phoenix. Então, é assim que você interage com a API do Phoenix. Quando autenticada, suponha que esqueceu sua senha, certo? Como você viu, os usuários admin têm a capacidade de redefinir senhas para outros usuários. Então, se você é um usuário membro e esqueceu sua senha, solicite a um admin da equipe para redefinir sua senha. Você também pode configurar relés SMTP para receber a redefinição de senha por e-mail. Então, vamos em frente e ver como isso fica. Vou voltar para o meu arquivo de variáveis de ambiente. E eu vou adicionar mais algumas variáveis de ambiente. Então, as variáveis de ambiente que estou adicionando aqui são o nome do host, a porta, o nome de usuário e a senha para um relé SMTP. Vou adicionar isso. E vou adicionar essas variáveis de ambiente. E então vou reimplantar o Phoenix. Legal, então agora o Phoenix foi reimplantado. Vou clicar em esqueci minha senha. E eu vou em frente e inserir meu e-mail associado à minha conta. E vou enviar esse e-mail de redefinição de senha. E agora, se eu for para o meu e-mail, pode levar um minuto, mas parece que já chegou. Recebi este e-mail com um link para redefinir a senha, que posso seguir, e então consigo redefinir minha senha na interface. Então eu vou escolher uma nova senha. Redefinir. Eu vou fazer login novamente com essa nova senha. Certo, então é assim que os relés, para reforçar a distinção entre chaves de API de usuário e chaves de API de sistema, vou fazer login novamente como um administrador. Eu vou dar uma olhada nessa chave de usuário. Então, aqui temos a chave de API de usuário, que foi criada não por este administrador atual com o qual estou logado, mas pelo usuário membro que criamos, há 1 minuto. E se eu for em frente e excluir esse usuário membro e eu atualizar a página, o que você vai notar é que, na verdade, aquela chave de API de usuário também desapareceu. Então, mais uma vez, essas chaves de API de usuário estão ligadas ao usuário que as cria. Em contraste, se eu tivesse criado uma chave de API de sistema, ela ainda estaria aqui, mesmo que o usuário que a criou tivesse sido excluído. Agora, integrações OAuth2 com o Phoenix. O OAuth2 é um padrão aberto que permite que o Phoenix delegue a autenticação a um serviço de terceiros, conhecido como IDP, ou provedor de identidade. Assim, não precisa armazenar credenciais ou verificar se o usuário é quem diz ser. OpenID Connect é uma extensão do OAuth2 que fornece autorização além da autenticação. Em particular, ele fornece informações como o e-mail do usuário, sua foto de perfil, e outros tipos de informações que usamos para construir o perfil do usuário, e o Phoenix vai conseguir se integrar com qualquer IDP que suporte OpenID Connect. E isso tem um tipo específico de URL de metadados do servidor, que eu vou te mostrar em 1 minuto. Então, os IDPs suportados incluem Google, AWS, Cognito, Microsoft, EntraID, AUTH0 e qualquer outro que suporte OpenID Connect. Então, vamos dar uma olhada em como é, na verdade, configurar um provedor OAuth com o Phoenix. Para fazer isso, eu vou mais uma vez voltar para as minhas variáveis de ambiente e eu vou adicionar todas essas variáveis de ambiente aqui. Então, na verdade, são vários IDPs diferentes. E você vai conseguir ver as configurações que são realmente necessárias para adicionar um IDP OAuth. Existem 3 configurações para cada IDP, a primeira sendo o ID do cliente, a segunda sendo o segredo do cliente e a terceira sendo a URL de configuração do OpenID Connect. Então, o ID do cliente e o segredo do cliente vão ser gerados pelo IDP quando você registrar sua aplicação. E você vai adicionar essas variáveis de ambiente aqui, e a URL de configuração do OpenID é uma URL de configuração que você precisa encontrar para o seu IDP. Eu posso te mostrar como é a do Google. Então, se abrirmos essa URL no navegador, tudo o que ela contém é um payload JSON que descreve metadados sobre o servidor de autorização com o qual estamos lidando.
Então, ele descreve dados, o endpoint do token. A URI de redirecionamento usada quando está fazendo o código de autorização ou a UTH2 fluxo, então seu IDP suporta o AUTH2, OpenID Connect e essa URL de configuração OpenID bem conhecida, você está pronto. Então eu vou em frente e ativar o Phoenix com essas variáveis de ambiente. Então vamos em frente e reiniciá-lo. E agora, se eu voltar para a página inicial, além do campo de e-mail e senha que você viu antes, agora também estou vendo esses botões de login para esses diferentes IDPs. E eu tenho Altiga 0, AWS, Cognito, Google, Microsoft Entra ID, todos aparecendo aqui. Você sabe, na prática você provavelmente só vai configurar um ou dois no máximo, mas vamos em frente e ver como isso fica quando eu faço login no Google. Vou em frente e clicar no botão de login. E a primeira coisa que acontece é que eu sou redirecionado para o IDP, então eu sou redirecionado para o Google. E consigo fazer login com minha conta do Gmail, o que eu vou fazer. Quando eu chego nesta página, o Google está me pedindo permissão para compartilhar informações com o Phoenix. Em particular, meu nome, meu endereço de e-mail e minha foto de perfil, que usamos para construir seu perfil no Phoenix. Então eu vou em frente e aceitar isso, e então sou redirecionado de volta para o Phoenix. E se eu for para a minha página de perfil, você pode agora ver meu novo usuário UM, que tem meu e-mail, tem meu nome de usuário, e também tem minha foto de perfil da minha conta do Gmail. Então isso é tudo que eu queria mostrar para você hoje. Estou realmente animado para lançar esse recurso para a comunidade. Definitivamente experimente, nos avise como foi. E eu nem cobri tudo que construímos hoje. Temos recursos de segurança adicionais, como cookies seguros e proteção contra CSRF, então vá em frente e confira a documentação linkada abaixo. E experimente.